Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Deputados, caros colegas vereadores, caros trabalhadores, munícipes aqui presentes, hoje discutimos na proposta de transição dos recursos humanos uma proposta muito importante para o sucesso da reforma administrativa, mas também uma proposta muito importante porque toca direto na vida de muitos trabalhadores, das suas famílias e dos seus cotidianos. É por isso que este é um debate importante e é importante que ele seja esclarecedor sobre os seus elementos fundamentais e sobre o que verdadeiramente está em causa. E permitam-me que comece por destacar os três aspectos fundamentais desta proposta. Em primeiro lugar, esta proposta é absolutamente inequívoca na garantia dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Em síntese, nós temos hoje trabalhadores da administração pública portuguesa, nós teremos amanhã, nas juntas de freguesia, trabalhadores da administração pública portuguesa. Nós temos hoje trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, no município de Lisboa, nós teremos trabalhadores nas juntas de freguesia de Lisboa a trabalhar também no espaço de Lisboa. Nós temos, depois de meses de debate, de estudo, de avaliação, de negociação, de diálogo, nós temos hoje assegurado aquilo que era a preocupação primeira, central, dos trabalhadores, das suas organizações, das estruturas neste processo. É que do processo de transição de competências mantém-se absolutamente intocado aquilo que é o elemento fundador e central da relação jurídica com o município. É o facto de os trabalhadores pertencerem à administração pública portuguesa e continuarem a pertencer à administração pública portuguesa. Isto hoje é uma realidade indesmentível, inquestionável, não faz parte do debate e alguém de boa fé, ninguém que esteja de boa fé pode negar esta evidência. Os trabalhadores manterão na íntegra o seu vínculo de trabalhadores da administração pública portuguesa, com os seus direitos, com as suas obrigações e, infelizmente, também com as contingências, porque todos os trabalhadores da administração pública têm vindo a passar e a ser sujeitos nos últimos anos. É uma garantia da lei, é uma garantia da Câmara Municipal de Lisboa e é também, reforçadamente, será uma garantia por parte das juntas de freguesia. Mas há, em segundo lugar, um aspecto que eu gostaria de destacar, que é o facto de, com esta proposta de transição de recursos humanos, se assegurar, para além do vínculo, para além do estatuto, para além das condições, uma dimensão tão e para muitos mais importante, que é perturbar o mínimo possível as rotinas, os cotidianos, as funções, os locais de trabalho, os horários, a forma como as funções são desempenhadas. Para a grande maioria dos trabalhadores envolvidos no processo de transferência de competências, as suas vidas cotidianas não mudarão nas funções, nos locais, muitas vezes até nas chefias, na organização do trabalho, simplesmente mudará uma entidade empregadora que deixa de ser a Câmara Municipal de Lisboa e passa a ser uma junta de freguesia. E, em terceiro lugar, gostava de destacar que desta proposta é uma proposta feita para acolher a necessária diversidade, realidade das diferentes juntas de freguesia, dos seus quadros atuais, das suas necessidades futuras. É uma proposta que não é feita à regra e esquadro, mas é uma proposta que permite ter em conta as necessidades concretas das juntas, as necessidades específicas das juntas, relativamente ao seu pessoal de suporte, à estruturação do que são novas entidades de serviço público, novas entidades que emergirão na cidade de Lisboa, isto é, as novas juntas de freguesia com as novas competências que agora a lei lhes atribui. Mas, Senhora Presidente e Senhores Deputados, permitam-me que nesta minha intervenção vá talvez direto às questões que ainda estão em aberto nas mentes de alguns e que perguntam de forma muito direta duas questões. Porquê é que não se optou por um regime de mobilidade em vez da transferência definitiva? Ou então, porquê é que não se permitiu um sistema só em regime de voluntariado e se permite um sistema da passagem com os equipamentos? Eu acho que estas questões têm que ter uma resposta direta e frontal para que não haja dúvidas. Porque ao longo de meses, todas as soluções foram avaliadas, ponderadas, do ponto de vista prático, formal, legal, discutidas e debatidas. E esta é
na nossa opinião, a melhor solução a que chegamos. Mas gostava de ser claro por que razão é que a proposta da mobilidade, ou porque é que a proposta de manter este processo unicamente na base do voluntariado é uma proposta, são propostas ou são soluções mais negativas para os direitos dos trabalhadores e para o serviço público do que a atual. Em primeiro lugar, a lei é muito clara quando diz que com as funções transitam os meios e transitam os recursos. E a lei diz isto, e nós fazemos isto não só no cumprimento da lei, mas porque na filosofia da construção da lei está uma filosofia de manutenção integral do serviço público na cidade de Lisboa. O que a lei faz, basicamente, é repartir de forma diferente entre entidades públicas as competências que são públicas. Competências que estão na Câmara transitam para as juntas de freguesia, esperemos que novas competências do Estado possam transitar para a Câmara, tentando adequar dentro do que é o espaço de serviço público as competências que atualmente estão nesse mesmo serviço público. É esta a filosofia da lei e é esta a filosofia da reforma que se está em marcha. Mas a filosofia poderia ter sido outra. Poderia ter sido outra. Se imaginarem um processo em que, se os órgãos municipais tivessem decidido que transferiam competências para a Junta, transferíamos os recursos, mas não havia transferência de trabalhadores. O que é que aconteceria? O que aconteceria é que, seguramente, do lado das juntas de freguesia, teríamos uma propensão natural, até porque legalmente era difícil fazerem de outra forma, a fazerem a externalização e a privatização das funções. Não tinham meios humanos para as executar, teriam que contratar fora a execução dessas tarefas. O que é que sobraria do lado da Câmara? Do lado da Câmara teríamos um quadro muito significativo de pessoal sem funções afetas. Quem poderia garantir que nessas circunstâncias não seríamos obrigados a desempenhar ou a executar determinado tipo de instrumentos de gestão de recursos humanos? É por isso que a lei definiu esta fórmula da transferência, porque esta forma de adequar funções, recursos e recursos humanos foi a forma de preservar dentro da esfera pública o que é este conjunto de competências. Hoje na Câmara, a seguir numa junta de freguesia, mas inquestionavelmente dentro da esfera pública. Ora, propostas de só aceitar uma transferência em mobilidade ou uma proposta de só permitir a transferência no voluntariado faz correr riscos que dificilmente quem defende a mesma ideia de serviço público pode correr ou pode admitir. Separar os trabalhadores das funções é o maior risco à integridade na esfera pública dos serviços, porque não se manteriam, eles teriam que ser desempenhados por entidades privadas a partir das juntas de freguesia, mas era indiscutivelmente o maior risco para o vínculo dos trabalhadores que ficariam sem essas funções afetas. É esta por base a razão, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, porque a escolha que fizemos na opção desta proposta é esta, e porque é que as outras propostas que foram discutidas e amplamente discutidas, debatidas e estudadas são piores para a execução do serviço público na cidade de Lisboa, mas são também, colocam em maior risco a situação do vínculo dos trabalhadores afetos a este processo. Por último, Sra. Presidente e senhores deputados, eu gostava de terminar dizendo o seguinte. Depois de longos meses de debate a que pude assistir, depois de muitos anos de processo de debate sobre esta matéria, depois de, porventura, várias décadas de ambição sobre a reforma da cidade de Lisboa, sobram neste momento, relativamente a estas propostas, 3 grupos que poderíamos identificar da seguinte forma. Um primeiro, daqueles que ainda hoje estão contra a reforma. É legítima essa posição, foi já aqui expressa, é defensável naturalmente, não concordamos e já nada poderemos fazer. A reforma vai avançar e a reforma vai ser concluída. Em segundo lugar, subsiste a voz daqueles, ou aqueles que dão voz ao preconceito de que a Câmara é bom e as juntas são más, que o serviço público se pode fazer numa Câmara mas não se fará numa junta de freguesia, de que na Câmara tudo é seguro e tudo corre bem, mas numa junta tudo correrá mal, tudo é precário e nada acontecerá. E sobre essa natureza e sobre aqueles que dão voz a este preconceito, a nossa resposta é muito clara. As juntas de freguesia são entidades públicas, são entidades do Estado português, são entidades nucleares do serviço público português,
São entidades que têm exatamente a mesma dignidade de uma Câmara Municipal ou de qualquer outra autarquia, cujos presidentes e órgãos eleitos merecem o mesmo respeito e têm a mesma dignidade do que qualquer órgão municipal. E neste ponto, os senhores, espera aí, Fernando. e àqueles... Meus caros cidadãos, sabem que não podem manifestar-se. Há colegas vossos lá fora que gostariam de estar aqui a assistir. Portanto, eu peço que respeitem as opiniões, mesmo que não estejam de acordo, respeitem, porque este lugar é para nos respeitarmos uns aos outros. Os senhores façam favor de não nos obrigar a tomar providências. Eu sei que está toda a gente muito cansada e enervada, estas coisas são difíceis, peço a vossa compreensão, vamos ouvir o Sr. Vice-Presidente com respeito. Há aqueles que criticam o processo na base do preconceito, no preconceito de que há entidades públicas mais capazes e outras menos capazes. A nossa resposta é inequívoca na defesa do que é o poder autárquico nos seus vários níveis, nas suas fontes e nas suas responsabilidades. Sobram, pois, por fim, Sra. Presidente e Srs. Deputados, um terceiro grupo vasto de pessoas e de vozes, que são aqueles que legitimamente exprimem o receio, a incerteza, a insegurança da mudança, do que vai acontecer e, num tempo de incerteza como aquele que hoje vivemos, esta mudança acrescida introduz receios e introduz temores. E sobre estes nós temos que dar uma resposta muito clara e ter uma atenção muito particular. E a resposta que nós temos que dar é não só na aprovação desta proposta, que assegura na integralidade e é que melhor assegura a manutenção de todos os direitos associados a um funcionário público no nosso país e também, por extensão, da Câmara Municipal de Lisboa, mas também o nosso compromisso de que na Câmara e nas juntas de freguesia continuaremos a trabalhar todos os dias para encontrarmos as soluções para que este processo de agitação e este processo de mudança seja resolvido para todos e para todos com a menor perturbação possível. É este o nosso compromisso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador.